Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Para quem ligou a TV agora e está nos prestigiando, o programa Mais Cidadão desta semana está falando de um assunto atual e que desperta naturalmente muita curiosidade nas pessoas, a chamada reprodução humana. No primeiro bloco, falamos sobre as causas da infertilidade, grupos de risco, tratamentos existentes, entre outros assuntos. Agora você vai entender muito melhor sobre a fertilização in vitro e outras técnicas atuais, e ainda conhecer a história de um casal que realizou esse procedimento. E hoje os dois são pais de gêmeos. Confira. Tem aqueles casos, por exemplo, onde, às vezes, o período fértil da mulher ele é irregular, porque a ovulação é irregular, etc. Como é que vocês fazem nesses casos? Uma preparação para que haja uma tendência maior em determinado período para que a gravidez aconteça, por exemplo? Na verdade, a gente acompanha o ciclo mesmo. Então, a gente pode fazer ultrassom, né, seriado, nós vamos acompanhando o crescimento desse folículo para fazer o quê? Predizer quando essa mulher vai ovular. Então, a gente consegue chegar ao ponto de falar, olha, o melhor dia para ter relação é amanhã à noite. É amanhã à noite. Né? Então, isso também tira um pouco... Aí o chefe do cara manda ele viajar. Aí a gente tem que dar atestado, porque senão, precisa dar um senão atestado, perde ele não o pode mês. viajar. Exatamente. Porque isso tira, às vezes, a ansiedade de falar, olha, porque vem gente que fala, me falaram que eu tenho que ter relação todo dia, o mês inteiro. Eu tenho que trabalhar, né? Não dá. Então, você também tira muito dessa ansiedade de falar, olha, o dia vai ser esse, fica tranquilo, você concentra. Tá certo. Né? Porque uma queixa muito comum é que o tratamento, em especial se isso começa a se alongar, isso tira muito a espontaneidade do casal. Perfeito. Né? Então, isso vira falou, olha, agora a gente só pensa em procriação. Né? Então, quando você fala qual é o dia, você acerta, você diminui também essa pressão e essa ansiedade do casal. Então, tem casos mais simples que vocês interferem e resolvem mais rapidamente. Sim. E aqueles casos mais difíceis? Vamos um, por exemplo. Tá. A fertilização in vitro. A primeira coisa é assim, muitas vezes existe uma indicação de uma fertilização in vitro direto. Ou, se o homem tem poucos espermatozoides, ou seja, ele não vai ter espermatozoide suficiente para que um entre dentro do óvulo. Se existe um problema maior das trompas, tem gente que não engravida há vários anos e ninguém encontrou uma causa. Então, esse é um casal que vai se beneficiar com uma fertilização. Certo. O que é isso? Fertilização, a gente vai estimular essa mulher a ter mais óvulos. Para que a gente quer mais óvulos? Para escolher os melhores. Né? Certo. Com isso, ter melhores embriões, que é a junção entre óvulo e espermatozoide, observar o desenvolvimento desses embriões, porque muito o que a gente faz? A gente observa o que a natureza está dizendo para a gente. Perfeito. Né? Então, à medida que você vai vendo o desenvolvimento desses embriões, a própria natureza vai falar para a gente, olha, esses são os embriões que têm mais chances de nos dar uma gravidez. Certo. Tem embriões que param o desenvolvimento no meio do caminho. Isso aconteceria dentro do útero. Isso aconteceria na natureza. Perfeito. Né? Então, o que a gente está vendo é a natureza que está mostrando para a gente quais são os melhores, quais vão nos dar uma chance melhor de engravidar. Então, aí você introduz na própria mãe ou numa pessoa da família. Qual é a relação? Se for numa outra pessoa, essa barriga de aluguel, pode ser qualquer outra mulher ou tem que ser dentro do núcleo familiar? Tá. A enorme maioria das vezes, a gente vai colocar esses embriões no útero da mulher que vai engravidar. Certo. Existem exceções. Tem, por exemplo, alguém que teve um problema no útero, precisou tirar o útero, mas tem os ovários. Então, ela vai precisar de um útero de substituição. Ela vai precisar que alguém empreste esse útero para ela poder gerar o filho dela. Certo. O que diz a norma hoje? Isso é uma norma do Conselho de Medicina.
precisam ser parentes, né, até quarto grau, ou seja, até primas. Você pode fazer, não tem nenhum problema, depois você informa ao Conselho de Medicina, que informa isso a um juiz, e o juiz já dá o direito de, assim que nasce a criança, já registra em nome da mãe. Então, não é de quem teve a barriga, mas em nome da mãe biológica. Perfeito. Tá? Só que, às vezes, não existe esse parente que esteja disponível ou queira. Então, pode ser alguém que seja próximo? Pode. Só que isso a gente precisa uma aprovação do Conselho de Medicina. Perfeito. O que precisa estar claro para o Conselho é que não exista uma relação comercial entre as pessoas. Compreendi. E que sim seja uma relação de afinidade. No caso, por exemplo, em que o número de espermatozoides é pequeno, ou então nessa guerra toda não existe a chance dele engravidar lá na frente, né, aquele óvulo e tal. Como é que vocês fazem? Eu ouço falar que tem uma espécie de uma injeção microscópica onde se faz a injeção desse espermatozoide dentro do sistema reprodutor feminino, é isso? É isso. Na verdade, quando a gente fala de fertilização in vitro é um conceito geral, onde a gente pega o óvulo, junta o espermatozoide. Só que existem várias técnicas, e por isso que é importante a qualidade do teu laboratório. Então, você tem técnicas de, por exemplo, colocar o espermatozoide dentro do óvulo, que é o que se chama de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Certo. Quando você faz isso? Quando você acha que esse espermatozoide não tem capacidade de entrar no óvulo. De chegar lá. Né? Certo. A gente tem ainda uma sopa de letrinhas enorme no laboratório, que é IMSI, PIXI, que são, na verdade, maneiras de escolher o melhor espermatozoide. Então, certo. Se esse número é muito pequeno, se tem alterações na forma, a gente usa lentes de aumento muito grandes, a gente usa reações químicas para identificar os espermatozoides que estejam saudáveis. Né? Certo. Então, um laboratório de reprodução ele tem que ter várias alternativas, né? Dependendo do que esse casal precisa, para melhorar o resultado, sem dúvida. Bom, nós estamos falando aqui de reprodução humana, mas a gente queria ver um caso específico onde a solução aconteceu depois de alguns anos de tentativa. Acompanhe. Bom, eu tive a minha primeira gravidez por volta dos 38 anos e sofri um aborto. E quando eu estava chegando próximo dos 40, que eu queria engravidar de novo, eu fiquei com medo de não conseguir e já procurei fazer o tratamento de fertilização in vitro para ter uma maior segurança, né? Ter a certeza de uma gravidez mais garantida. Eu fiz dois tratamentos com o Dr. Peta. No primeiro, acabou não dando certo. E na segunda tentativa, a gente procurou fazer um pouquinho diferente. A gente fez o congelamento dos embriões para tentar a implantação no ciclo seguinte, que aumenta a chance de sucesso na implantação no útero. E aí funcionou, deu certo. Inicialmente, quando a Adriana propôs de fazer a fertilização in vitro, eu achei que não era necessário. Eu achava que a gente conseguiria normalmente. Mas com o tempo passando, eu entendi a preocupação dela e a gente resolveu fazer e deu certo, está aqui o resultado. Então, hoje eles já estão com 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 10 dias, mais ou menos. E são a nossa felicidade. Saudáveis, super fortes, brincalhões. É, isso aí. E são tudo pra gente. A mensagem que a gente tem para dar é que quem tem esse sonho vai em frente, não desista não, que a medicina está muito evoluída, tem esses recursos que funcionam realmente e todo mundo é capaz de ter um filho sim, é só querer ir atrás que consegue. Está aqui a prova. E aí, doutor Peta, como é que foi atender esse caso? Olha, o primeiro é você ver a felicidade da Adriana e do Gilson. Acho que esse é todo o nosso objetivo e é o que nos move sempre, né? Mas é muito importante porque você vê, eles tinham tido uma gravidez, tinham tido uma perda, um aborto, que é algo muito sofrido para quem quer engravidar. Depois tinham tido uma tentativa de fertilização sem sucesso. Né?
E nisso que é importante exatamente essas alternativas tecnológicas que a gente tem hoje, até para lidar com a falha, né? Então, no caso da Adriana e do Gilson, a gente fez, por exemplo, um congelamento preventivo desses embriões. Entendi. Ela tinha muitos óvulos, às vezes você ter muitos óvulos atrapalha até o útero na receptividade desses embriões. Perfeito. Então, a tecnologia tem que ser feita exatamente para ajudar a natureza, né? Então, a partir do momento que nós guardamos esses embriões, nós pudemos depois, 1, 2 meses depois, ter um útero mais receptivo, né? Descongelamos esses 2 embriões e colocamos de volta dentro do útero da Adriana. Então, toda aquela história de anos de tentativa, toda aquela história de aborto e problemas, né, resultou para a gente num lindo casal de gêmeos. Doutor Peta, existem algumas questões hoje ético-religiosas que às vezes dificultam a compreensão de como a área de vocês pode atuar no sentido de garantir a reprodução humana. Por exemplo, em relação às doenças, né? Quando se fala, por exemplo, na escolha de embriões, é quase como se fosse algo que se pode interpretar que é uma seleção de vidas e descarte de outras. Em algumas situações, a gente tem, por exemplo, o uso possível de células-tronco para viabilizar este ou aquele procedimento, tentando resolver um problema da vida humana. Como é que vocês agem no contato com os casais e em relação à legislação para garantir que nesse processo não haja, vamos dizer assim, um desrespeito a determinada ética ou mesmo a preceitos religiosos que as pessoas querem preservar? Então, nisso, o Conselho Federal de Medicina tem sido bastante ativo em estar sempre atualizado nessas regras, nessas normas e que tem a ver com o anseio da sociedade. Então, você pode fazer análise genética de um embrião? Pode, exclusivamente para detectar doenças que possam causar danos graves à saúde dessa criança ou dessa mãe. Por exemplo, é proibido fazer uma análise genética para a escolha de sexo. Certo. Né? Tudo isso, Coelho, eu acho que tem muito a ver com bom senso, né? E a ética, como você falou. Eu acho que é muito claro que a gente pode evitar doenças graves que vão levar uma criança à morte, que vão levar a criança a um sofrimento muito grande, né? E que não faz sentido a gente chegar um dia, você fazer uma seleção genética de começar a ter superatletas ou ter top models. Perfeito. Né? Então, isso tudo tem que ter muito bom senso, mas tem que ter um controle também do Conselho e das autoridades. Bom, a gente queria agradecer ao Dr. Carlos Alberto Peta por essa oportunidade aqui no Centro de Reprodução Humana de Campinas, uma entrevista que abarca, de uma forma geral, todos os problemas relacionados à reprodução humana. A gente agradece muito pela sua atenção, pela participação, agradece também aos pais que fizeram o seu testemunho de uma forma tão emotiva para todos nós, e a gente quer dizer que ter filhos é um dom da natureza. Quando isso não é possível, vamos adotar, vamos atrás de crianças que eventualmente estão aí esperando pelo nosso carinho, pelo nosso afeto e pelo acompanhamento por toda uma vida. Os que adotaram também tiveram uma felicidade bastante grande. Também são Muito filhos. obrigado. Eu que Tudo de bom, agradeço, foi um doutor. prazer. Muito obrigado.